Sabe por que eles criam mecanismos próprios? Porque durante um longo período ele está inchando a represa. Na hora de pagar, aí ele devolve a represa esvaziada. Esvaziada. É isso, ele arrecada e não paga e depois sobra para o regime geral. E ao fim e ao cabo para o sistema geral da Previdência. É isso. Então, eu quero dizer, e isso foi só um parêntese da minha fala, mas eu quero dizer que é errado nós apresentarmos essa possibilidade, e é apenas uma possibilidade, de se ter uma previdência privada como sendo a casa dos horrores. A casa dos horrores é lá o trabalhador que, depois de contribuir 12 anos, vai procurar não ter um centavo na sua conta. Mas eu quero me ater aqui ao tema realmente da nossa discussão, do nosso debate de hoje, que teve diretamente vinculado a essa questão do regime de previdência social e do financiamento. Eu estou me debruçando sobre dados, buscando alternativas, naturalmente, para podermos construir um texto que seja de, pelo menos, um pensamento médio entre nós. Lamento que as pessoas que criticam o texto não tenham, pelo menos, a boa vontade de reconhecer a necessidade dessa reforma. Porque não é possível que ainda existam pessoas que duvidem da necessidade de fazermos a reforma da Previdência Social. Os números estão aí, estão colocados. Me foram aqui apresentadas hoje algumas posições alegando que não tem déficit na Previdência. Mas como é que não tem déficit na Previdência? Porque tem as isenções. Isenções somadas à DRU são ainda muito menores do que o déficit da Previdência. Então, não podemos dizer de maneira nenhuma que não há déficit, pior, um déficit que vem crescendo em progressão geométrica, que foi 85 bilhões em 2015, pulou para 150 em 2016 e se espera algo em torno de 200 bilhões de déficit agora em 2017. E que se prevê mais do que isso, que em 2024, crescendo do jeito que vai, a Previdência consumirá 80% dos recursos da União durante o ano de 2024. Mas, me deparando com essa realidade, estudando formas de que nós possamos fazer aqui um parecer que seja muito justo e, sobretudo, que possa acolher aos mais pobres, nesse sentido eu disse ontem, eu não me lembro exatamente o dia, mas que teve uma repercussão aparentemente até negativa, quando eu disse que previdência no Brasil é subsistência para a grande maioria. Vejam bem, senhores deputados, 88% das pessoas que recebem pensões ou aposentadorias do regime geral de previdência social no Brasil recebem até 2,5 salários. 2,5. Isso significa alguma coisa em torno de R$2.000. Isso vale para 88%, deputado Peroni. Se arredondava, 90% das pessoas recebem até R$2.000. Quem recebe R$2.000 estará tendo algum recurso além daquilo que seja o mínimo necessário para subsistir? É claro que não. É claro que não. E é para essas pessoas que nós temos que fazer essa reforma. É claro que foi feita uma proposta que tem pontos que são duros. Não temos obrigação, entretanto, de nós, Congresso Nacional, engolir a reforma do jeito que veio. Vamos debater, vamos observar as emendas, vamos construir uma alternativa que não seja como o governo teve, como o governo deseja, mas que possa dar mais justiça à nossa relação previdenciária e ao nosso contexto previdenciário. Eu quero dizer, doutor Paulo Penteado, as associações que Vossa Excelência representa têm me procurado exaustivamente. Eu já recebi várias representações do Ministério Público, do Judiciário, de outras categorias profissionais, e a grande exigência que me é trazida pelos que estão no regime próprio de previdência é que se mude a regra de transição.
pessoalmente, estou convencido que temos que mudar a regra de transição. Não tenho dúvida nenhuma. Teremos que mudar a regra de transição. Teremos que buscar uma forma alternativa que seja mais compatível. Teremos que avançar nessa regra de transição. Estamos fazendo estudos, estamos ouvindo outros parlamentares, outros partidos, mas eu, pessoalmente, penso que é muito difícil que não tenhamos que modificar as regras de transição. Agora, as representações que recebo, por exemplo, do regime próprio, querem porque querem que faça não apenas a mudança da regra de transição, mas que seja diferente do regime geral de previdência. Vossas Excelências querem isso, que faça uma regra de transição para o regime próprio, uma regra de transição diferente para o regime geral. Eu acho difícil fazer isso. Acho difícil, deputado Arlindo Chinalha. Por mais boa vontade que eu tenha, por mais interesse que eu tenha de construir uma linha média do nosso pensamento, eu não vejo como, porque se essa proposta que está aqui tem um mérito, esse mérito é colocar todos os brasileiros na mesma condição. Muito bem. Todos os brasileiros. O deputado Bilac Pinto vai receber, no máximo, o teto de R$ 5.531, que está aí hoje. O promotor de justiça, o juiz, o doutor Paulo Penteado, vai receber o teto dentro do regime geral de R$ 5.531. O presidente da República, o mais rico empresário desse país, vai estar submetido ao limite de R$ 5.531. Citei o presidente da República, já citei, senadores, governadores, todos estarão submetidos a... sobre esse teto da Previdência, ou o promotor ou o juiz continua contribuindo com o que contribui e vai receber o teto? Todos estarão, deputado, todos terão que contribuir no limite do teto, e quem quiser, não é obrigado, quem quiser faz uma previdência complementar, que no caso dos servidores públicos é na proporção de 1 para 1 até 11% para chegar no seu salário. Ou seja, suponhamos um funcionário aqui na Câmara dos Deputados que ganhe R$10.000. Então, ele vai contribuir para ter direito a receber o teto, que está recebendo acima do teto. Mas o teto é R$ 5.531, sobra R$ 4.500 a menos do salário dele. Então, ele pode fazer uma previdência privada, uma previdência complementar, desculpe, não é privada, é complementar, nesse valor de R$ 4.500, e a Câmara dos Deputados contribuirá até determinado limite com R$1 para cada R$1 que ele colocar, para que ele tenha, além do teto, ele tenha mais essa previdência complementar. É uma opção dele. Se ele não quiser, não, para mim, eu só quero mesmo contribuir, ele vai contribuir só com 5.500. Vai acabar essa história de aposentadorias que são tão díspares que a previdência, que o regime próprio de previdência pague aposentadorias de 40, de 50 mil reais. Isso vai acabar, deputado. Isso vai acabar com esse projeto. Então, esse é o grande mérito dessa proposta. É uma proposta que coloca todos nós, brasileiros, em um mesmo regime geral de previdência social. Por isso eu disse, e talvez tenha sido mal interpretado, no Brasil, a realidade, deputado Major Olímpio, Vossa Excelência que é um representante das polícias e sabe que policial ganha mal mesmo, mas lá o policial, ou qualquer outro, que esteja nessa situação, contribui até o teto. Esse vai ser o máximo que vai ser pago. E se ele quiser ganhar mais do que isso, ele entra na Previdência Complementar. Agora, não podemos nos esquecer do que eu falei antes. 88% daqueles que estão no regime geral de Previdência ganham até R$2.000. É com esse que temos que nos preocupar. Ajustes haverão de ser feitos aqui nessa casa, no Congresso Nacional, eu tenho certeza, para evitar que essas pessoas percam, deputado Arlindo Chinalha. Tenho certeza que todos nós, deputados, senadores, teremos capacidade, inteligência, sensibilidade social para repararmos eventuais prejuízos que essas pessoas possam ter. Vamos construir isso juntos. O relator está empenhado nisso e por isso tem ouvido todo mundo. Agora, deixar claro, eu, por mais que queira atender
doutor Paulo, por mais que eu tenha boa vontade, essa proposta que os senhores querem de eu fazer 2 regras de transição, uma para o regime próprio, outra para o regime privado, do regime geral, é muito difícil. É muito difícil. Entendam o meu limite. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Nós, deputados, estaremos na mesma regra. Todos terão que estar na mesma regra. Não é justo, deputado. Não é justo que a gente possa fazer esse tipo de diferenciação. Então, eu quero dizer, ouvir aqui atentamente a todos, mas dizer, por exemplo, o déficit per capita anual no regime próprio dos civis é de, per capita, R$58 mil. R$58 mil, déficit per capita, deputado Júlio. O déficit per capita de um segurado pelo RGPS, pelo regime geral, é de R$3 mil. É quase 20 vezes maior o do regime próprio para o regime geral. Quase 20 vezes maior. Então, é dentro dessa linha de raciocínio que nós temos que construir a justiça previdenciária. Qualquer lei, ela tem que partir de um critério fundamental de justiça. Não há de se pensar em uma lei que produza injustiças. Então, se essa lei traz como critério de justiça a submissão de todos a um limite máximo de previdência social para todos os brasileiros, independente de ser funcionário público, independente de ser da iniciativa privada. Essa lei está, portanto, inaugurando uma condição absolutamente nova e inédita nesse país. Isso é extraordinário. Ninguém pode negar este mérito da PEC 287. Ninguém. Ninguém. Temos, portanto, que reconhecer que essa condição precisa ser abraçada por nós. Se tem que ser lapidada a PEC, que seja. Temos essa obrigação. Não estou aqui, eu como relator, claro que eu sou um relator da base, claro que eu tenho compromisso com o sucesso do governo do presidente Temer, e por isso mesmo serei absolutamente honesto com ele na hora de dizer o que penso, o que precisa ser mudado. Essa PEC haverá de ser aprovada, mas com modificações, é natural. Não teve nenhuma outra reforma da Previdência que transitou por esta casa e tenha sido aprovada independente da vontade dos parlamentares. Há alguns dias atrás, fui a São Paulo e tive o prazer de conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso por longo tempo. É sempre muito agradável conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso pela sua inteligência, pela sua cultura, pela sua simpatia pessoal. Senti o presidente olhando assim, parou, cerrou os olhos, olhou um pouco para trás e lamentou profundamente que por um voto, na reforma que ele fez, não tenha sido aprovada aqui a idade mínima. Tivéssemos tido sucesso naquela época, realmente, certamente o Brasil e a Previdência Social não estaria nas condições que está hoje. Mas nós não haveremos de permitir que esse erro seja novamente cometido. Nós temos que dar ao Brasil a oportunidade de superar este momento que está passando de tantas dificuldades. Nós temos que fazer isso. E avançar nessa direção significa fazermos as mudanças que venham aperfeiçoar a PEC, que são necessárias, mas reconhecer com sinceridade que o sistema que está aí é insustentável. Reconhecer com sinceridade que nós não podemos, de maneira nenhuma, continuar com esse crescente déficit em detrimento de todas as outras obrigações e do custeio dos outros direitos sociais que a República tem a obrigação de fazer. É com esse sentimento, portanto, que eu deixo aqui a minha mensagem nessa já tarde de hoje, querendo ouvir até, e deixando essa pergunta aqui para os debatedores de hoje, o que é que eles pensam dessa possibilidade de termos 2 modelos de regra de transição. Uma para o regime próprio, como desejam muitos que estão no regime próprio, e outra para o regime geral de Previdência Social. Queria ouvir dos senhores as ponderações a respeito dessa possibilidade.
Quero parabenizar as palavras do ilustre relator, deputado Arthur Maia, pela sua sabedoria e propriedade que abordou o tema aqui. Agora, pela inscrição na mesa, o deputado Júlio Lopes.